Nós vamos ler aqui em 2 Samuel, capítulo 17. Aqui fala do momento em que Davi está fugindo, né? E dois conselheiros dão conselho a Absalão. Deus aqui está trabalhando, né? Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei Sol. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscais é como se tornassem todos. Assim todo o povo estarás em paz. E essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, falas tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vá à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdote: assim e assim aconselhou Aitofel e Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente, e enviai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. E estavam, pois, Jonatas e Ahimaas junto à fonte de Rogel. E foi uma criada, e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Até aqui, irmãos, nós conhecemos a história, né? Irmãos, veja que como Deus estava cuidando de Davi, mas não tirou o castigo. Mas coisas excedentes não podiam acontecer, porque não estava determinado pelo Senhor. O Senhor não determinou que ele iria morrer. Então Deus usou um conselheiro que não era tido como a boca de Deus falando, porque o Aitofel era um homem muito inteligente. Ele era um conselheiro que todos respeitavam, porque o conselho dele era tiro e queda. Por isso que Uzai falou: desta vez o conselho de Aitofel não é bom, porque o conselho dele era bom.
E a Bíblia diz que Deus aqui, né, assim Deus fez para mudar o bom conselho de Aitofel. Bom conselho, porque o conselho de Aitofel ia dar certinho. Sua multidão de noite. Mas o outro, né, é claro, um homem de guerra também faz isso, né? Mas com certeza Davi deveria estar cansado, né, e não acreditaria que poderia ser morto. Mas vamos falar do plano de Deus. Deus tinha dito que Davi seria castigado. O que ele tinha feito com a mulher de um homem, ele pagou com 10 mulheres. Ele pegava 10 de suas mulheres que guardavam a casa, as concubinas, que guardavam as casas ali, não é? E Absalão profanou todas elas. Quer dizer, é isso. A pessoa planta uma coisa e colhe 10. E muito mais ele colheu. Mas, irmãos, o interessante aqui, quando o Senhor está a castigar devido a um pecado consciente, o Senhor só castiga dentro do limite. Não estava determinado por Deus que Davi fosse morto numa guerra como esta. Então, o Senhor ali operou, fez o coração e o entendimento das pessoas aceitarem o conselho de Uzai. Então, o conselho dele foi um conselho preparado por Deus. Ainda que o outro conselho, o conselho de Aitofel, fosse um conselho bom, não estava dentro da determinação de Deus. É por isso que não podemos dar ouvido a palavras, mesmo que sejam tão profundas e agressivas, achando que vai acontecer quando as ameaças se levantam. Porque a Escritura diz no Salmo que o Senhor, Ele transtorna o conselho das nações e o intento dos povos. Imagina, irmãos, essa semana eu tenho pensado nessa palavra. Ela é poderosa. Sabe o que é transtornar o conselho dos povos? Imagina uma multidão de gente, de repente, de um povo, de uma localidade, com milhares de pessoas com um intento maligno de fazer algo, de repente o Senhor transtorna. O que nos faz lembrar? Eliseu cercou a cidade total. Senaquerib também. Sim. Tem uma passagem na Bíblia que nos faz lembrar mais exato. Eu estou deixando os irmãos falarem, mas é que vem na minha mente algo que o Espírito me trouxe, que é muito semelhante a esta palavra, que ele transtorna o conselho dos povos. A Torre de Babel, não? Isso mesmo, irmã. A Torre de Babel. Irmão, é perfeito, perfeito. Todo mundo falando a mesma língua. De repente, do nada, piscar de olho. Eu sabia agora falar um idioma que você não sabe. E nesse idioma novo meu, eu estou certo, estou falando perfeitamente. É incrível isso, é tremendo. É que vocês têm que pensar como é as pessoas. Imagina você estar ali no meio de uma multidão, milhares de pessoas. De repente, grupos de pessoas, vários grupos, já não se entendiam mais. Deus é Deus, irmãos. Amém. Um conselhozinho aqui para Deus, isso. Nenhuma multidão para Deus. Ele criou a mente, criou o cérebro, ele dá ordem, aquilo muda tudo. Imagina, Nabucodonosor foi transformado também, a sua mente, o seu corpo, o seu estômago, o sabor da sua língua, os dentes, foi transformado para comer capim. Porque o nosso organismo não foi feito para comer, nem nossos dentes para mastigar capim. Mas Deus faz o que Ele quer. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Irmão, o que Deus não pode fazer? Isso tudo é dele. Ele manda em tudo. Aleluia, Senhor. Amém. O indivíduo está com um intento lá, o Senhor apaga até a mente dele, faz andar as palpadelas, diz ela em Jó, faz com que os juízes andem as palpadelas. Deus pode simplesmente olhar assim, a pessoa já não sabe mais quem é, o que está fazendo ali. Oi, você. Quem é você? É seu filho. Filho, eu não tenho filho. Irmãos, é tremendo. Agora imagine se Deus quisesse transtornar o mundo todo. Imagine se Deus quisesse salvar todo mundo. Ele ia neutralizar o inimigo, todo o poder das trevas, e dizer para os povos: eu sou Deus. E todo mundo: louvado seja o nome de Deus. Mas Ele não quer salvar todo mundo.
porque tem os filhos da perdição. Não é? Esta semana, ontem e hoje, uma irmã que eu não conheço, está só escrito filha de Deus, né, que é tanta gente, fez uma pergunta: pastor, gostaria que o senhor me respondesse. Uma irmã disse aqui que se o diabo não intervir na vida, a pessoa pode morrer ou num tempo, ou outro tempo, Deus pode mudar isso tudo. Mas eu disse para ela que está tudo determinado. O que o senhor acha? Aí fez várias perguntas, né, dentro desse sentido. Eu falei assim: a senhora está certíssima, irmã. Aí citei as escrituras para ela, né? Ó, lê isso aqui no blog. E depois ela escreveu hoje de novo para mim, fez outra pergunta dentro do assunto. Irmãos, se Deus quisesse, Ele salvaria todo mundo. Ele próprio determinou tempos e estações. Foi isso que Jesus respondeu aos discípulos quando eles fizeram uma pergunta em Atos dos Apóstolos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque na ideia deles estava as profecias, as promessas que ele ia levantar um rei. Eles sabiam que era Jesus, porque o homem tinha morrido, agora está vivo. Ia levantar um rei, e esse rei ia governar com justiça. Porém, os discípulos ainda não entendiam que o tempo ainda estava por vir. Tinha muitas ovelhas para ser salvas, e eles, na cabeça deles era só Israel. Aí ele disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está aí a resposta. Ele que colocou os tempos. Então não adianta nós apressar a salvação de alguém ou a perdição de outro. Ele estabeleceu. Está tudo no livro registrado para se cumprir em tempos determinados. Por isso que ele fala de coisa que vai cumprir daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, porque estão determinadas estas profecias. Quando Deus fala uma profecia, apenas Ele está comunicando a nós algo que está aí. Ele escreveu. Pois Ele diz isso em Isaías, né? Eu determinei. Eu falei. Uma vez eu estava sonhando que eu falava com uma fúria. Quando as pessoas estavam falando contra a predestinação, eu falava assim: está lá escrito no profeta Isaías, o Senhor fala assim: eu determinei e eu farei segundo a minha vontade, e eu anuncio o fim antes que comece, porque fui eu que determinei. Eu falava no sonho com autoridade. O pessoal ficava só olhando. Não tem como fugir, a não ser que o indivíduo seja bem tapado. Ele quer realmente nos calar com uma mensagem completamente corrompida. Irmãos, não existe isso das coisas que estão acontecendo por si só. O mundo está no controle. Irmãos, a terra, se vocês imaginarem como eu imagino, quando eu vejo lá fazendo minhas pesquisazinhas, né, ficou fazendo a comparação da terra. O irmão, quando mandou para mim, eu já tinha visto, né? Aí começa a terra, parece bonita, enorme. Daqui a pouco vem a outra, a terra desse tamanho, enorme. Daqui a pouco vem outra desse tamanho, enorme. Daqui a pouco vem outra desse tamanho, e grande. Daqui a pouco outra vem uma gigantesca, enorme. Daqui a pouco vem outra, uma imensa. A terra já desapareceu de tamanho, nem dá para comparar. E daquela gigantesca parece que agora sim. Aí vem uma outra, ainda imensamente enorme. Estou falando do planeta, mas estou falando de astros, né? Das estrelas. Irmãos, eu nem sei quem é esse Deus direito. Eu sei que Ele é tão poderoso. Quem é o Deus que nós servimos? Então, irmãos, isso aqui, quem é o homem para dar um conselho para destruir o ungido do Senhor, só porque o Senhor estava castigando? Sabe quando Deus está castigando alguém, aí ajunta um monte de abelha querendo acabar de... Olha, não se envolva. Quando Deus estiver punindo alguém, não se envolva, pode sobrar para o seu lado. Porque não vai para... A punição é só aquela dali. Só aquela dali. Foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Assim mesmo, não sei se mais tarde Deus deu uma punição neles. Mas eles tiveram que pedir misericórdia, ele oferecer sacrifício. E Jó, a quem eles condenaram, orou por eles. Só aí já foi uma vergonha, porque eram homens sábios. Nós aprendemos muitas coisas, irmãos. Até quando alguém está debaixo da vara, não é? Nós temos que ter cautela em julgar, pensar ou se alegrar. Como está escrito em Provérbio: quando o teu inimigo cair, não te alegres.
Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Ele não quer que a gente se alegre. Ele não faz com alegria. Ele pune, Ele castiga. A pessoa vai para aquele lugar, mas não é com alegria, porque tem que ir ao tempo determinado. Ele tem prazer na morte dos santos. Então, com certeza, nessa situação aqui, Davi nem sabia, não é, do conselho, o tipo do conselho, né? Mas depois ele soube, e ele certamente no coração dele, Deus, transtorna o conselho de Aitofel. Ele falou isso para, não é, esse varão aqui, o amigo dele, né? E Deus transtornou o conselho, porque não era plano do Senhor. É isso que nós estamos falando aqui, que Deus nos deu, né? Então, irmãos, nada vai acontecer fora da vontade e dos planos do Senhor. Como Jesus disse, que um passarinho do mais insignificante, vamos comparar um pardal de hoje, né? Ele não cai no laço do passarinho. Se alguém quiser pegar um pardal, tem que ter um consentimento do céu. Imaginem, Jesus que disse isso. Não cai no laço do passarinho sem o consentimento do vosso Pai que está no céu. Então não podia acontecer nada fora que Absalão morreu porque tinha que morrer. Estava determinado. Estava determinado. Ele não era convertido, não temia a Deus, não servia a Deus. Se ele voltasse vivo, Davi todo alegre, ele ia armar outra situação. Deus só escolheu ele para esse fim aqui. E justamente um dos seus filhos que era bonito, que Davi gostava, né? E geralmente quando tem um filho assim bonito, um filho ali, o pai ou a mãe fica todo, né? Mas não sabe que às vezes ali está um perigo. Amém, irmãos? Amém.